nosso entrevistado de hoje traz na bagagem passagens por veículos impressos, como a revista Veja e o Estado de São Paulo. Passou pelas emissoras Manchete, Globo e SBT. Foi correspondente internacional por 10 anos, onde cobriu grandes conflitos como a Guerra das Malvinas, a Guerra Irã-Iraque e a invasão norte-americana ao Haiti, e acontecimentos históricos como a morte do Papa João Paulo II. O Guaru Agora e, claro, o quadro Pessoas de Sucesso tem o prazer de receber aqui hoje para tomar aquele cafezinho de Minas e bater aquele papo gostoso comigo, o jornalista Hermano Henning. Seja muito bem-vindo, Hermano. Muito obrigado. E olha aí, nós estamos em... Como é que se chama aqui? Empório Cafezinho de Minas. No Empório Cafezinho de Minas. Ó, pessoal, de parabéns, lugar maravilhoso, muito bom. Bacana. Queria que você começasse contando um pouco mais como foi que o jornalismo surgiu aí na sua vida. Olha, sabe que eu nem me lembro, porque a coisa foi tão normal, quando eu era garoto, eu achava que ia ser jornalista, então nunca pensei em ser outra coisa. Você sabe que a gente, principalmente na minha geração, a gente se deparava muito com os amigos que faziam até teste vocacional para saber o que queria ser. Eu nunca tive esse problema, não. Eu quis ser jornalista, repórter. É uma coisa que sempre chamou minha atenção, né? Porque a profissão não deixa de ser carregada de um certo glamour, né? Eu sempre gostei do jornalismo e achava que ia ser, de qualquer forma, jornalista. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção foi o rádio. O rádio foi a minha grande paixão. Sim. E me fala um pouco mais sobre esse início, né? Como você chegou até a TV? Eu comecei no rádio como adolescente ainda, né? Era discotecário, sonoplasta, repórter de campo, e depois fui ser locutor, né? Locutor de um programa de música, fui disc jockey, depois fui para o futebol também, que a gente fazia. O rádio no interior tem isso, né? Você aprende a fazer tudo. E a minha vinda a Guarulhos aconteceu ainda em meados dos anos 60, isso faz muito tempo. Eu vim fazer a faculdade de Direito e sou um dos primeiros, eu me formei na primeira turma da Faculdade de Direito de Guarulhos. Então eu cheguei para fazer o curso de Direito aqui em Guarulhos. E ao mesmo tempo eu comecei no rádio aqui em Guarulhos, na época a Rádio Difusora. E impresso Guarulhos. Também aqui em Guarulhos, né? A mídia impressa foi o jornal Guaru News, né? Tinha uma certa experiência lá em Guararapes, de onde eu vim, mas a grande escola foi o Guaru News, que se transformou depois na Folha Metropolitana. Foi aí que... Né? E depois veio a faculdade de jornalismo também. Eu me formei em Direito e estava fazendo... No 5º ano de Direito eu já fazia o primeiro de jornalismo na Casper Libro. Mas eu acabei trancando a matrícula, saiu o meu registro profissional, aí, enfim, eu acabei exercendo a profissão aqui em Guarulhos, que foi, foi minha escola de jornalismo nessa cidade. Bacana. E tudo foi Você falou de televisão, né? Que a televisão, como é que aconteceu a televisão? A televisão aconteceu quando saí fora do Brasil, não é? Eu fui trabalhar na rádio da Alemanha, na Deutsche Welle, e fui contatado pela Rede Globo lá na Alemanha para fazer matérias especiais. E foi assim que eu acabei como correspondente. Então eles te descobriram na Alemanha? Exatamente, eu morava na Alemanha e trabalhava na rádio da Alemanha, que no Brasil ela transmitia em 2 curtas para cá com o nome de A Voz da Alemanha, mas o título original era Deutsche Welle, em Colônia, que transmitia de Colônia. Bacana. E me fala um pouco mais, você tem uma experiência muito grande, né, como correspondente internacional, grandes conflitos, grandes acontecimentos mundiais. Para você, qual foi o acontecimento, vamos dizer assim, que mais te marcou nessas coberturas? Olha, praticamente todos, né? Teve a cobertura de conflitos no Oriente Médio, né? Teve na América Central, a viagem à Antártica, a primeira expedição brasileira à Antártica, a morte de 2 papas, a morte do Tito na Iugoslávia. Enfim, foram vários acontecimentos. Uma das coisas que me marcou muito foi uma matéria especial que eu fiz com o Charlie Chaplin por ocasião da morte dele. Foi no Natal de 1977. Nessa época eu já estava em Londres, não é? Eu fui correspondente em Londres também, junto com a Sandra Passarinho e com o Roberto Feite, todos nós trabalhando no escritório central de Londres para a Rede Globo na época.
E como foi para você estar nessa primeira expedição brasileira aí para a Antártica? Aquilo foi excepcional, foi incrível. Eu participei da primeira, eu estava a bordo da primeira embarcação de bandeira brasileira a cruzar o Círculo Polar Antártico. Nós fizemos até o capitão do navio, o comandante do navio fez até uma cerimônia, eu e o cinegrafista da Globo, Orlando Moreira, participamos desta histórica viagem à Antártica. Isso aí está nos anais da Marinha Brasileira, com o Barão de Tefé. Foi muito interessante, foi muito bacana. Legal. Marcou muito. Então, você passou por diversas fases no jornalismo. Hoje a gente está na era totalmente digital, né? Então, você acha que beneficia na apuração dos fatos ou atrapalha? Eu não posso falar com propriedade, sabe, de internet, do meio digital, porque eu sou da escola antiga e que não, sabe, eu acabei não me adaptando. Talvez a adaptação da gente ela é muito forçada, mas eu não usei a internet na minha vida para me firmar na profissão. Não acontece com essa nova geração, não é, da qual você pertence. Então eu estive muito à distância. Eu vejo, é claro, aspectos super positivos, ao mesmo tempo aspectos negativos, né? Mesmo porque a internet proporciona uma abertura exageradamente ampla, onde muita gente se considera jornalista, né? Sem o conteúdo para ser. Até porque tudo é muito rápido hoje em dia, né? E o jornalismo é uma profissão tão cativante que, sabe, nós no Brasil nós somos 120 milhões, sei lá, de técnicos, 200 milhões de técnicos de futebol e somos 200 milhões também de repórteres espalhados por todo esse país, né? Se o sujeito, sei lá, vê um incêndio no meio da rua, a primeira coisa que ele tem, isso aí eu falo de um modo geral, a primeira obsessão do homem moderno é pegar o celular e fotografar, sabe? O celular caminha na mão de todo mundo. Isso significa uma câmera de televisão na mão de todo mundo, uma câmera fotográfica, uma câmera de televisão, né? Exatamente esse instrumento que você está aí na mão manipulando. Sim, verdade. Eu já não sou tão fã, preso. Né? Não, eu não me prendo ao celular, né? E muitas vezes eu esqueço o celular em casa e saio para trabalhar sem celular. Me provoca certos problemas, mas enfim, eu nasci sem celular e vou continuar sendo. Certo. Mas diga. E eu quero saber de você também o que você acha desses programas sensacionalistas, jornalismo sensacionalista, que tem muito hoje em dia. Eu acho que sensacionalismo na polícia, eu acho que o sensacionalismo hoje olha, eu nunca me expressei sobre isso, mas eu acho que ele está migrando, saindo da polícia, né, dos programas de TV que começaram com o Aqui Agora. Né? Você não se lembra do Aqui Agora, lembro. mas marcou época na televisão brasileira. Né? O Aqui Agora começou com um sistema de jornalismo, de telejornalismo, transferindo para a televisão aquilo que o Notícias Populares fazia no jornalismo impresso, né? Que é isso que você falou aí, o sensacionalismo. E agora parece que ele, apesar dele não deixar a televisão, né? Nós temos o Datena, nós temos vários programas aí que usam o sensacionalismo na TV, mas me parece que ele está se transformando, ele está caminhando, deixando um pouco e indo para o rádio. Não é? Eu fico, às vezes, assustado com o sensacionalismo que se usa no rádio e na televisão. Quer dizer, sei lá, da polícia para a política. Eu acho que as duas coisas estão se envolvendo, polícia e política estão se mesclando de uma certa forma tão violenta que eu estou sentindo esse sensacionalismo que eu via na polícia, na política, né? Eu vejo alguns programas, algumas emissoras em São Paulo que se dedicam a ser radicais em termos políticos. Todo mundo é bandido, sabe, sem culpa formada, todo mundo é ladrão, todo político é corrupto, enfim, todo político é bandido. Então existe uma generalização muito preocupante em termos pessoais, né? E não te incomoda essa exposição da violência diária?
Isso, eu acho que o Brasil está convivendo com isso já há algum tempo, né? Desde o aqui e agora, como eu te disse. A violência na televisão é uma coisa muito séria. Mas eu acho até que a violência em termos reais, como o caso do Rio de Janeiro aí, ela é até mais radical, ela é mais opressiva, ela é mais violenta do que propriamente na televisão. Se você vê um programa de televisão considerado violento e vai lá na Rocinha, você acha que a realidade é muito maior do que aquilo que aparece na televisão, nas novelas, na ficção da novela, né? A violência usada na ficção não consegue nem acompanhar aquilo que acontece em termos reais, né? E você sabe, né, mano, na nossa profissão a gente dá notícias boas e muitas vezes é obrigado a dar notícias ruins. Me cite aí, qual foi a notícia que você teve prazer em dar no ar e uma que você não gostaria de ter dado? Que aquilo te marcou. A notícia que me deu o maior prazer foi quando o Corinthians ganhou a Libertadores da América. Essa foi uma grande notícia. Aliás, a Hebe me perguntou, Mano Henning, ela reuniu os jornalistas do SBT no programa dela e perguntou a cada um deles, né, qual a notícia que gostaria de dar. Aí o Nascimento disse, olha, eu gostaria de dar foi erradicada a fome no Brasil. O Joseval Peixoto diz, olha, eu gostaria de dar a notícia de que a justiça, acima de tudo, está colocando os corruptos na cadeia. E quando chegou a minha vez, ela perguntou, você, mano, qual a melhor notícia que você gostaria de dar? Se você quer saber, sinceramente, que notícia eu gostaria de dar na televisão? Corinthians campeão da Libertadores. Um ano depois o Corinthians foi campeão. Essa que foi ótimo. Uma notícia. Então, na verdade, foi uma previsão já sua, né? Foi previsão. Mas, aliás, o Corinthians nessa época já era campeão mundial, então sim, já não era muita novidade. E a que você não gostou de ter dado? A que eu não gostei, bem, enfim. Eu dei a notícia do 11 de setembro nos Estados Unidos. Mas você estava lá na época? Terrorista. Não, eu já estava no jornal. Eu estava no Telejornal Brasil como editor-chefe e como apresentador do Telejornal Brasil, dando a notícia do desmoronamento do World Trade Center em Nova York, né, na ilha de Manhattan, e aquele choque daqueles aviões. Eu acho que é a notícia mais impactante que eu dei na minha carreira de âncora de TV. Realmente, foi um acontecimento muito triste aí para o mundo todo, né? E você entrevistou muitas pessoas ao longo da sua carreira. Teve a queda do Muro de Berlim também, que eu achei que foi uma bela notícia. Mas diga. Então, você entrevistou muitas pessoas ao longo da sua carreira. Qual foi a pessoa que você mais gostou de entrevistar? E se você tem um sonho ainda de entrevistar alguém, assim, se você almeja, essa pessoa gostaria muito de estar à frente, entrevistando, sabendo mais da vida dela? Puxa vida, olha, eu gostei de entrevistar Jorge Amado. Olha, eu tenho aí na minha bagagem entrevista com Robin Williams, Judy Foster, Helmut Schmidt, do Willy Brandt, o presidente da Internacional Socialista, sabe, o presidente da Microsoft lá, o Bill Gates. O Bill Gates. Uhum. Mas eu acho que a personalidade que mais me impressionou foi pela sua simplicidade. Eu fiz um Globo Repórter em Salvador com Jorge Amado e me impressionou muito a figura do, sabe, o primeiro livro que eu li na minha vida foi Terras do Sem Fim, do Jorge Amado, e me impressionou muito. Né? Então, me impressionou muito conversar com, os Velhos Marinheiros, é o livro que eu chorei, sabe? Existe um livro que você tenha chorado lendo? Pois é, Os Velhos Marinheiros fez com que eu chorasse, sabe? E depois eu fui fazer, me encomendaram um Globo Repórter com o Jorge Amado. Eu fui para Salvador fazer. Eu acho que isso me impressionou bastante. É realmente um escritor maravilhoso. Coisa que eu consigo me lembrar aqui nessa conversa com você. Mas talvez tenha sido a entrevista que mais me impactou. Aos 19 anos você passou por Guarulhos, né, na imprensa aqui, e agora você está voltando para Guarulhos, né, à frente da TV Câmara de Guarulhos. Como está sendo essa experiência e como você vê essa diferença? Porque dos anos 70 até 2017, temos aí um período significativo, né? Como você vê? A melhor coisa que me aconteceu na carreira foi, pela primeira vez, depois de tantos anos, gozar um feriado. Tem um feriado pela frente. Eu acho que a gente tem diversas fases da profissão, não é? Eu estou dizendo isso porque eu nunca contei com um feriado durante a minha carreira de jornalista. Nunca consegui, mesmo fora do Brasil, mas como no Brasil, sabe? Inclusive, nesses últimos 30 anos, eu trabalhei todos os domingos, porque o Jornal da Madrugada de segunda-feira
o jornal que eu estava apresentando no SBT. Eu não posso contar. E a vida de correspondente, de repórter, de jornalista, você nunca pode se comprometer a ser padrinho de um batizado, você nunca pode se comprometer a ser padrinho de um casamento, né? Porque você nunca sabe o que pode estar acontecendo naquele dia, não é? Mas a minha atual fase é muito, sabe, satisfatória, porque eu estou gostando muito, principalmente dos companheiros, gente que está trabalhando comigo. Eu estou muito feliz de estar aqui em Guarulhos, voltar a Guarulhos, ver uma cidade que eu deixei que tinha, na época que eu passei por aqui, tinha 200 mil habitantes, hoje tem 1.400.000, quase 1.500.000 habitantes. É outra cidade, né? Guarulhos é outra cidade. Guarulhos, sabe, a Câmara Municipal de Guarulhos, na época que eu estava aqui, tinha 9, 11 vereadores, hoje tem 30, 40, sei lá, são vários vereadores. A cidade é a maior cidade do Brasil, sem contar as capitais, né? O maior município brasileiro, deve ter a maior arrecadação também, maior que Campinas, maior que Ribeirão. Isso é só para ficar em São Paulo, né? Sim. Maior mesmo que muitas capitais. Quer dizer, Guarulhos é um centro urbano importantíssimo em termos de Brasil, né? E essa realidade que eu encontrei é completamente diferente daquela que eu deixei. Hermano, me diga uma coisa, o que você acha primordial hoje para um jornalista? Ser honesto na profissão, né? Aliás, o jornalismo não diferencia das outras profissões, não, né? Mas ele, de uma certa forma, tem que assumir um certo compromisso. Quando você escolhe a profissão, eu acho que você tem que ter um certo compromisso primeiro com a verdade, né? Porque você é um elo de ligação entre a sociedade, né, e o poder, né? O grande problema é quando o jornalista serve o poder ou serve só a oposição. Eu acho que na nossa profissão o que deve prevalecer é o equilíbrio, sabe? Então eu sei que o equilíbrio é muito difícil de você conseguir, porque você sempre tem uma certa preferência, sabe? Você tem aquela questão cultural. Então, você tem tudo isso, né? Eu acho que exatamente isso é a honestidade em termos de levantamento de informação, né, de apuração. E é importante que o jornalista tenha um certo talento. Você sabe uma coisa? O jornalista, primeiro, na minha opinião, jornalista de televisão ou de rádio, tem que saber falar, não é? Tem que se expressar bem, né? Se ele deseja realmente ser jornalista e não tem essa facilidade de jogar para fora tudo que ele precisa, né? Porque a palavra é o nosso instrumento, não é? A palavra é o instrumento que você usa para exercer a sua profissão. Então você tem que escrever, se você for trabalhar para jornal ou tal. Então a notícia do jornal, a notícia explicada, a notícia, sabe, a notícia do rádio é aquela comentada, é a notícia falada. E a notícia de televisão, o jornalista de televisão deve se preocupar principalmente em mostrar a informação, né? Então é a notícia mostrada, eu vou mostrar. Quer dizer, por isso que o câmera na televisão é extremamente importante. Então há espaço para todo mundo na minha profissão. Engraçado, o jornalismo americano me chamou a atenção porque eu vi muitos repórteres atuando em cadeira de rodas, né? É uma forma... quando eu fui para a Europa, primeira vez que eu fui para a Alemanha como correspondente, e depois como enviado especial mesmo, antes de ser correspondente, eu me assustava com os jornalistas da televisão alemã, que eles careca, um caolho, usando óculos. Isso não existia na televisão brasileira. Aqui no Brasil, primeiro você usava a aparência, você prevalecia, né? Escolhia um repórter de TV inicialmente pela aparência e depois então outras... Eu vi jornalistas na minha época de 60, 70 anos com um caderninho na mão, anotando, cobrindo Fórmula 1, né? Aquilo para mim na época, nos anos 70, chamou muita atenção, porque no Brasil um sujeito com 70 anos tinha que estar atrás de uma mesa, como chefe de redação, como editor, ou se não como aposentado, né? E isso não acontecia naquela época, em termos da Europa, como não acontece até hoje. E com uma certa satisfação, eu vejo que hoje nós temos grandes jornalistas veteranos ainda em atividade, né? Como o senhor Hermano Henning, olha aí. Maravilhoso. Não, mas eu vejo o Boris Casoy, eu vejo o Joseval Peixoto, gente que passou dos 70 e que está ainda em atividade.
Isso eu vejo isso com muita alegria. Na verdade, pessoas que estão dando aula, né? Pois é, a minha geração está agora. aí, sabe? Mesmo na Rede Globo, Ernesto Palha, Chico José, sabe? Gente que está trabalhando, produzindo, indo atrás de notícia. Eu vejo isso com muita alegria. Eu queria que você falasse, para quem não sabe, o Hermano ele é um apaixonado por cavalos. É verdade. Queria que você falasse de onde surgiu essa paixão. E você também apresenta um programa que é o Horse Brasil, no canal Rural. Me conta um pouco mais sobre isso. Pois é, o Horse Brasil, o programa está no ar há mais de 10 anos. Né? Ele fala basicamente da criação de cavalo no Brasil. A minha paixão por cavalo começou quando eu era criança, lá em Guararapes, mas depois nos Estados Unidos eu tive uma certa intimidade com animais nas viagens que eu fazia, principalmente com o cavalo quarto de milha. Né? Vi algumas provas de quarto de milha, são as corridas rápidas, de reta. E eu achava, quando estava fora do Brasil, quando eu voltar ao Brasil, eu quero comprar uma fazenda, quero criar cavalo. Era a minha grande paixão. E hoje eu não tenho uma fazenda, é claro, eu tenho uma pequena propriedade aqui no interior de São Paulo, onde eu crio os animais. Eu crio cavalos ingleses, né, ou por sangue inglês, e são cavalos de corrida, e o quarto de milha, que são cavalos de trabalho, embora haja o quarto de milha também dedicado à corrida. Né? Mas é o cavalo mais veloz do mundo, o quarto de milha. Mas eu cuido da linhagem ligada ao trabalho, cavalo de fazenda, de laço, de tambor e baliza, enfim, eu gosto muito de cavalo. Então, se você quiser comprar um cavalo, um animal, um belo potro, inglês ou quatro milha, liga para mim. No Aras Guaruvira, lá em Cesário Lange. Mas então esse é o seu grande hobby, quando você não está apresentando aí na TV Câmara, está eu estou lá cuidando dos animais. Bacana. Muito bom, não é? Você está convidado a comparecer aí lá. Obrigada. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre a nova empreitada. Agora eu estou sabendo que você vai ser o nosso colega, né? Nosso amigo lá na TV Destaque. Então o Maurício me chamou para fazer um programa e eu estou entusiasmado com a ideia. Como vai ser esse programa? É um programa, sabe, despretensioso, não é? É um programa de entrevistas, ir atrás do fato, ir atrás de personalidades inicialmente, preferencialmente também personalidades que tenham a ver com a nossa cidade, com Guarulhos, né? Porque a emissora é de Guarulhos, ela é captada aqui em Guarulhos, através da NET, mas enfim. É um programa de 1 hora, um programa semanal chamado O Repórter, mas que vai fuçar sobre certas coisas que nos dizem respeito, mais ligadas à comunidade guarulhense. Mas ainda não tem uma previsão de estreia? Não tem nem horário, mas já tem nome, O Repórter. Certo. É isso aí. Hermano, eu queria que, para finalizar, quem é Hermano Henning para você? Hermano Henning é um jovem de 72 anos, recém-completados, e que acredita no jornalismo, acredita na televisão como um instrumento importantíssimo de comunicação e que está feliz, entusiasmado e orgulhoso de estar de volta à cidade de Guarulhos, que tanto deu. Guarulhos, meus 2 filhos nasceram aqui, sabe? A minha profissão, realidade, nasceu aqui na cidade. Então, recentemente o Maurício tem um programa na televisão, no rádio, chamado Guarulhos, Eu Gosto de Você. Né? Então a gente pode até encerrar essa agradável entrevista com você, dizendo isso, Guarulhos, eu gosto de você, é exatamente isso. Bom, Hermano, eu queria agradecer muito a sua participação aqui, foi um prazer enorme, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Assim, de todas as pessoas que eu já entrevistei, é uma honra, porque você é um excelente profissional e vocês não têm ideia do ser humano Hermano Henning, uma pessoa humilde, um profissional de primeira, claro, né? Anos aí de experiência, mas uma pessoa que sempre trata todos com muita educação, com muito respeito, e agradeço muito de estar aqui hoje te entrevistando, viu, Hermano? Muito obrigado por tudo, viu? Obrigada mesmo. Tenho uma surpresinha para você, gente. Seguinte, um presente, tá? Do Empório Cafezinho de Minas. Um grande beijo a todos. É uma edição especial, tá? Aqui para a câmera, uma edição especial, que até atrás, ó, tem uma surpresinha, Hermano Henning aqui. O nosso caipirinha de Minas, da roça. Para você aí, presente de aniversário também, que eu sei que você faz aniversário amanhã. Então, parabéns, muitas felicidades e muito obrigada mais uma vez de estar aqui. Então, obrigado a você, viu? Obrigada, viu? Muito obrigado e obrigado também ao Empório de Minas. Cafezinho de Minas. Cafezinho caipira.
E até a próxima. o nosso Pessoa de Sucesso fica por aqui. Claro que agora eu vou aqui tomar meu cafezinho de Minas e uma ótima companhia com o Hermano Hennig. E você aí de casa, venha conhecer o Empório Cafezinho de Minas. Estamos aqui te esperando, olha, um cafezinho de primeira, um cafezinho legítimo de Minas. Guaru agora é com você hoje e sempre. Nós do Guaru Agora agradecemos ao Hermano Hennig por ter aceito o nosso convite e desejamos sempre muito sucesso em sua carreira. Agora, eu gostaria de agradecer a você que nos acompanha pela TV Destaque, canal 15 da NET, ou pelo site da Web TV Gomes Repórter. E você que nos acompanha pelo Facebook, não deixa de curtir a página, fazer um comentário e ativar as notificações para ficar por dentro das últimas novidades. E por hoje é só. Então fiquem com Deus e até semana que vem. Programa Guaru Agora, com você hoje e sempre.